Senhoras e senhores, bom dia. Atendendo a solicitação do requerimento do vereador Maico Costa, que tem o seguinte teor: vereador que subscreve na forma regimental requer a Vossa Excelência, presidente da Comissão de Turismo e Assuntos Internacionais, vereador Dalmo de Genito Menezes, esse que vos fala, para que possa ser agendada uma reunião ordinária na comissão ou até mesmo reunião ampliada, sugerindo a data de dia 28, ontem, portanto, não foi possível, ficando para hoje, com a finalidade de recepcionar o secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo, senhor William França, bem como as demais autoridades que o acompanham. Neste momento, eu convido o secretário William França para fazer parte da nossa mesa, dos trabalhos, bem como o superintendente de turismo, Vinícius de Luca, a senhora Júlia Zanata, coordenadora da região sul da Embratur. Tem outro? A senhora pode fazer parte também da mesa. E também, por orientação da assessoria de imprensa, nós não podemos, não existe divisória, mas como o secretário e também a coordenadora estão trabalhando em conjunto, não vejo muita dificuldade, mas aqui ao lado do vereador, do secretário, superintendente adjunto, Vinícius, nós chamamos uma cadeira. Eu não vejo dificuldade, se o vereador Maico quiser participar, sem nenhum problema, mas, pela recomendação, seria apenas 2 pessoas, mas fica a critério de Vossa Excelência. Também, da mesma forma, a vereadora Mariane, que ainda... Me permite a palavra, presidente? Com certeza, vereador. Primeiro, agradecer a oportunidade de Vossa Excelência do chamamento tão repentino dessa reunião, na composição da nossa comissão. Na verdade, eu não me importo de estar à mesa, eu posso ficar aqui prestigiando, vim aqui para aprender e para ouvir tanto o secretário William França, quanto a nossa coordenadora, a Júlia Zanata. Na verdade, isso depende do Vinícius, mas também quero deixar ele bem confortável. Eu estou muito bem na posição que eu estou. Tá ok? Vereador Maico, muito obrigado. Na verdade, o convite ao nosso secretário nacional, William Franco, é em função, e observando aqui, vereador Maico, a exposição do motivo de Vossa Excelência, que é muito justa. Florianópolis é a capital do Estado, uma das 10 cidades brasileiras selecionadas pelo Ministério do Turismo para participar do projeto piloto Implantação de Destino Turístico Inteligente no país. Projeto esse, pioneiro em busca de estabelecer diretrizes e um formato nacional para transformar a cidade turística em destinos inovadores e, desta forma, aumentar o desenvolvimento e a competitividade nos destinos brasileiros, garantindo ainda melhor a experiência aos nossos visitantes. Neste momento, eu passo a palavra ao vereador Maico, promotor da matéria, por 10 minutos para fazer suas considerações. Pode usar a tribuna, vereador Maico, por gentileza. Senhor presidente dessa Comissão de Turismo e Assuntos Internacionais, vereador Dalmo Menezes, primeiramente, agradecer ao senhor, mais uma vez, por articular essa possibilidade dessa Casa Legislativa de ouvir um assunto tão importante, latente, principalmente no regresso, vamos chamar assim, no pós-pandemia, Enfim, toda essa situação que a gente está vivendo. Quero cumprimentar aí o secretário de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo, prestigiar a nossa Casa Legislativa, assim como a colega e amiga Júlia Zanata, também coordenadora da Embratur, e, não menos importante, aqui o Vini de Luca, meu conterrâneo, e também superintendente, como se fosse o título de secretário, superintendente de Turismo do município de Florianópolis. Vale ressaltar, senhores e senhoras, que Florianópolis é um dos principais destinos internacionais turísticos. E, diante disso, esse assunto de cidades inteligentes é um assunto extremamente
importante. Vereadora Mariane, senhora que é coautora, e aí aproveito também essa oportunidade para cumprimentar a bancada feminina do PL e a nossa vice-presidente Patrícia está por aqui, agradecer a presença e prestígio de vocês durante essa exposição. E dizer que para Florianópolis, para a concepção de turismo, né, para quem vem de fora, eu vou chover no molhado aqui, Vini, turismólogo é tu, quem tem propriedade, tu me corrija e me interrompa aqui. Para quem vem de fora, o turismo é turismo, lazer, diversão, negócios. Mas para quem mora em Florianópolis, o turismo às vezes é sobrevivência, é desenvolvimento econômico. E por isso eu, inclusive, elogiei a reforma administrativa nos primórdios do governo Jean Loureiro, quando ele consolidou naquela única Secretaria de Desenvolvimento Econômico o turismo como uma das suas superintendências, justamente por essa visão que permite um desenvolvimento econômico. Quiçá, senhores, nesse momento de pós-pandemia, nesse momento que muita gente está vendendo aí o almoço para comer na janta, como diz aí o ditado. Então, a importância de a gente ouvir o secretário, eu acho que no primeiro momento o secretário vai trazer aqui para a gente uma questão de diagnóstico, mas evidentemente que esse fomento, esse desenvolvimento pode trazer aí recursos para melhorar, inclusive, o processo da cidade. Gostei muito ao ouvir o secretário, vou dar um spoiler aqui já, que o conceito de turismo inteligente está muito correlacionado com a questão de desenvolvimento urbano, com questão de segurança, saúde, educação, nessas questões transversais, essas questões que se conectam efetivamente. Por isso, eu vou ser breve, não vou usar os 10 minutos, porque eu estou ansioso para ouvir o secretário e essa exposição nesse bate-papo que a gente tem aqui, assim como também para ouvir nossa colega Júlia Zanata, que tem feito um excelente trabalho representando o presidente da República no estado de Santa Catarina e nos demais estados do sul do país. Assim, reconheço também, como eu disse, por último e não menos importante, o excelente trabalho que o Vini De Luca vem fazendo junto à Prefeitura Municipal de Florianópolis. Vereadora Mariane, se quiser contribuir também, a tribuna está contigo. Lembrando que o PL é uma bancada forte, junta, estamos sempre trabalhando em conjunto e esse assunto nos é muito caro e também é muito caro ao senador Jorginho Melo, nosso representante junto ao Congresso Nacional, ao Senado da República. Muito obrigado, senhores. Obrigado, vereador Mike. Conterei a palavra a vereadora Mariane Matos. Bom dia, senhoras e senhores, ao presidente Dalmo dessa comissão, ao senhor William França, minha querida amiga Júlia Zanata, querido amigo Vini, né? Já estivemos juntos aí em grandes trabalhos aqui na cidade, uma pessoa que eu admiro muito também. Ao colega Maicon, que propôs essa reunião tão importante, né? E sendo líder do partido aqui na Câmara, parabenizo por essa iniciativa e dou as boas-vindas também à nossa amiga Patrícia Calabaide, que também foi candidata com a gente, né? E hoje é a vice-presidente do PL Mulher da Capital, junto comigo, assumindo essa luta de fortalecimento das mulheres. A gente vê aqui, pelo nosso partido, as mulheres são bem atuantes, né? São bem fortes. Isso é muito importante na política, trabalhar em conjunto, homens e mulheres. Eu estou muito feliz, justamente porque, senhor William, eu sou servidora pública aqui da capital, guarda municipal de carreira, 17 anos. Já fui comandante, subcomandante da guarda, também secretária municipal de segurança pública, e sempre acreditei que as pastas e os assuntos trabalham de forma conjunta, não existe nada separado. E a segurança pública trabalha muito na área do turismo, né? Tanto que eu fui uma das fundadoras do setor de educação da Guarda Municipal e num concurso que a gente faz com as crianças nas escolas, o tema do concurso de desenho e redação era: se você fosse prefeito ou prefeita, 3 ações que você faria para que Florianópolis fosse uma cidade mais inteligente. E a tecnologia veio com tudo.
As crianças querendo uma cidade informatizada, uma cidade ativa, uma cidade dinâmica, né, com câmeras, com tudo funcionando, com iluminação, enfim, as crianças são muito criativas. E a gente tem que ouvir essa geração para ver o futuro que a gente quer para a nossa cidade. Então, eu estou muito feliz com essa visita, né, eu sou uma defensora de que a gente tenha uma cidade, sim, cada vez mais inteligente, cada vez mais conectada, cada vez mais bonita, cada vez mais viva. E uma cidade viva são pessoas vivendo a cidade, vivendo os espaços públicos, vivendo, vendendo, empreendendo, consumindo, né, tudo que uma cidade pode oferecer de bom para as pessoas que aqui moram e para as pessoas que vêm visitar. Então, obrigada pela visita, tenho certeza que eu vou aprender muito aqui hoje, ouvindo a fala de todos e todas, né, que vão estar fazendo uso. Bom dia aí para todos que nos acompanham através da TV Câmara, dos canais, das redes sociais da Câmara Municipal de Florianópolis. E muito obrigada a todos e a todas. E agora eu serei todo ouvidos, né, para que a gente possa aprender e contribuir e talvez daqui surgir ideias boas também que a gente possa agir aqui enquanto Câmara Municipal para melhorar o turismo e os acessos aos serviços, ao lazer para as pessoas da nossa cidade que visitam a nossa cidade, que é a capital do estado. Então, bom dia a todos e muito obrigada. Obrigado, vereadora Mariane. E convido a senhora Júlia Zanata, coordenadora da região sul da Embratur, para fazer uso da palavra. Alô? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Quero agradecer aos vereadores do PL, a vereadora Mariane, a vice-presidente do PL Mulher aqui da capital também, Patrícia, e ao vereador Michael, né, que me ajudou aí a trazermos o William para Florianópolis, para vir falar aqui na Câmara desse tema tão importante, né. Então, agradeço aos meus colegas de partido, né, e obrigada pela acolhida. Cumprimentar também o vereador Dalmo, obrigada por estar presente aqui, prestigiando. Ao Vini, que já esteve conosco ontem lá na Assembleia, e ao secretário William, por ter essa disposição de sair de Brasília e vir conversar ontem na Assembleia Legislativa com os deputados, hoje aqui, lá também na Comissão de Turismo, hoje aqui também na Comissão de Turismo, porque é muito importante que, no fim, a gente sempre precisa dos políticos, né? E a gente precisa que os políticos comprem essa ideia, porque talvez tenhamos que ter apoio, claro, o apoio institucional, né, o apoio político, mas também o apoio com mudanças em legislações, né? Quem sabe isso tenha que acontecer para Florianópolis se tornar, de fato, um destino turístico inteligente. Então, é muito importante a presença aqui do governo federal, cada vez mais atuante. Talvez seja a primeira vez que a gente tem um governo federal de fato presente, né, no nosso estado. Queria aqui me colocar à disposição dos senhores, né. Eu sou coordenadora da Embratur para o sul do Brasil, né, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Embratur, ela se tornou uma agência em 2020, né, que dá mais liberdade para a atuação. E essa coordenadoria, ela regional, ela não existia, né? Foi com a adequação, quando a Embratur se tornou a agência, que eles criaram essas 5 coordenadorias Brasil afora. E nós fomos a primeira a ser nomeada, certo? Então, a Embratur, ela faz a divulgação dos nossos destinos turísticos, né, dos destinos turísticos brasileiros no exterior. E Florianópolis, outro dia até recebi algumas informações, Florianópolis está entre as 5 cidades mais procuradas por estrangeiros, 5 cidades do Brasil. Então, uma cidade que o meu trabalho vai conseguir fazer a diferença, se tem uma cidade que o meu trabalho vai conseguir fazer a diferença, é Florianópolis. Então, quero estreitar esses laços aqui com a Câmara de Vereadores, né, com a Mariane, com o Maicon, com o Vini, e me colocar à disposição para tudo que vocês precisarem, né? O turismo, né? Parece que depois que eu assumi esse cargo na Embratur, eu ligo o rádio e tem alguém falando de turismo, secretário. Turismo, turismo, turismo. Apesar de tudo que a gente sofreu, né, durante a pandemia, porque o setor de turismo e eventos foi o mais afetado durante essa pandemia. Só no Brasil,
o turismo e o setor de eventos perdeu mais de 1 milhão de empregos. Né? Não tem aquela coisa que falavam, a economia a gente vê depois. Não deu certo. Né? Então, o depois já chegou, né? Mas tenho certeza que a recuperação da economia brasileira vai passar pelo turismo. Né? E o governo federal está muito focado nisso, o Ministério do Turismo está muito focado nisso, o ministro Gilson tem falado isso bastante, e também o presidente da Embratur. Então, eu estou à disposição dos senhores, e agora com a palavra o secretário William, né? Ou tu vai passar? Ah, tá, desculpa, então. Eu quis dar uma de cerimonial aqui já. Tá bom, tá bom. Eu sei que o vereador Mike está um pouco ansioso para ouvir o secretário William, mas nesse momento nós convidamos o superintendente de turismo de Florianópolis, Vinícius De Luca, para fazer uso da palavra. Obrigado, presidente. Bom dia. Nosso decano da casa, vereador Dalmo Menezes. Uma saudação ao nosso secretário do Ministério do Turismo, William França, que tem feito um trabalho muito dedicado e muito competente à frente dessa pasta. Um abraço à minha conterrânea, criciumense, Júlia Zanata, à frente da coordenação sul da Embratur. Um abraço ao meu também conterrâneo de bairro, o vereador Maicon Costa, a vereadora Mariane Matos também, trabalhamos alguns anos juntos e temos outros laços de proximidade físicas, com vizinhança, etc. E aos demais que estão presentes aqui na casa e também nos veem pela TV Câmara. Muito obrigado pelo convite, presidente, vereador Maicon, para acompanhar a apresentação do secretário William, ele que ontem, já como eu disse a ele, já deu um banho na Assembleia, mostrando os conceitos e as questões primordiais sobre o projeto ou programa DTI, Destinos Turísticos Inteligentes, que o Ministério do Turismo tem atuado e que Florianópolis teve a oportunidade de ser uma das 10 cidades contempladas com esse projeto. Inclusive, eu estava aqui no WhatsApp agora, porque desde as 9 horas estava online com a empresa de consultoria que aplica essa metodologia. Então, essa semana é uma semana muito decisiva, com reuniões de segunda a sexta-feira, sempre das 9 à 1 da tarde, para a gente conseguir entregar todos os dados e informações fundamentais para evoluir na obtenção dessa certificação. A gente quer deixar registrado que o nosso trabalho sempre é focado em dado, informação, pesquisa, desde 2017. No momento, secretário, além desse projeto DTI com o Ministério do Turismo, nós temos um convênio com o SEBRAE, que é denominado Destinos Turísticos Inteligentes também, com mais de 50 ações, dentre as quais algumas que vão ser muito utilizadas no que tange a documentação, a informação, a gestão do conhecimento, também no projeto do Ministério do Turismo. Então, me permita citar algumas coisas que temos para poder evoluir. Nós temos aí um trabalho com a empresa chamada Turqual, de avaliação e gestão de atrativos turísticos. Então, são mais de 40 atrativos turísticos em Florianópolis que mapeamos e que passaram por um processo de avaliação mês passado e mês retrasado. Nós temos a parceria também via SEBRAE com uma empresa chamada Turdata, que é um grande repositório para que a gente tenha no nosso back-office informações em tempo real de tudo que a gente precisa ter para tratar bem o turista e o turismo como um todo. Nós temos aí uma parceria que vem de muitos anos, desde a implementação da Lei de Incentivo à Inovação, lá em 2017, com a empresa chamada Smart Tour, ela que em 2019 venceu o Prêmio Nacional de Turismo na área de inovação, que nos dá em tempo real informações sobre a demanda turística da cidade. E temos também uma outra parceria para finalizar o rol dessas 4 empresas que tem a ver com o Destino Turístico Inteligente, que temos conveniado, com a empresa chamada Armo, que até pouco tempo era Reviewer, passou por uma fusão para se tornar um grande player do mercado nacional. E nós temos em tempo real todas as informações ou todos os reviews que são colocados sobre Florianópolis e sobre os atrativos turísticos de Florianópolis, sobre todos os meios de hospedagem e sobre todos os restaurantes, bares, lanchonetes, casas de show, etc. A gente tem todas essas informações em tempo real, a qualquer momento que a gente entre no sistema, para conseguir ter uma gestão de informação e, consequentemente, trabalhar
para aperfeiçoar as questões que são levantadas pelos turistas e moradores que utilizam esse serviço também, além de outras diversas ações que temos em parceria com o SEBRAE no que tange aos destinos turísticos inteligentes. Mas serei breve, como os demais oradores também, para a gente aproveitar bastante a presença do secretário William, que eu tenho certeza que vai ser mais um show de informação e a gente aprenda ainda mais. Para finalizar, quero dizer, como já disse ontem na Assembleia, que eu, como professor de turismo e professor na 5ª fase da matéria, da unidade curricular Destino Turístico Inteligente para os alunos de turismo, fiquei muito feliz com a implantação do projeto e fiquei mais feliz ainda pelo fato da metodologia escolhida, optada, foi da empresa que criou o conceito de destino turístico inteligente, que é a Segitur, uma empresa espanhola. Então, parabéns pelo trabalho, secretário, a gente está aqui à disposição para contribuir bastante do que for possível e suar a camisa para preencher todos os dados, relatórios, planilhas que são enviados pela equipe de consultoria. Obrigado novamente a todos, obrigado, presidente. Obrigado, superintendente Vinícius, conhecido como Vini de Luca, nosso amigo. E para nós, florianopolitanos, sabendo, aqui no relatório do vereador Maico, que é a 10ª cidade, 10ª capital, escolhida como turismo inteligente, mas, segundo a Júlia Zanata, é a 5ª mais escolhida pelo povo, pelos turistas, seria Florianópolis. Então, para nós é uma satisfação muito grande Florianópolis ser contemplado nessa modalidade de turismo. E também é uma felicidade muito grande nós recebemos o secretário nacional do turismo na nossa casa, para dar conforme já foi feito na Assembleia de ontem, e aí a gente viu, secretário, os comentários muito positivos da forma que o senhor leva e aplica o turismo no Brasil, e Florianópolis, com a capacidade que temos, as belezas naturais, vereador Maico, não podia ser diferente. Então, eu concedo a palavra a Vossa Excelência para o tempo que achar necessário, secretário William França, para que faça as suas colocações e a nível de traga alguns esclarecimentos, com certeza, muitos esclarecimentos para a nossa cidade e para os nossos visitantes, porque quando não é sempre que se consegue que uma autoridade na área de turismo, qualquer área importante do governo federal, vinha aqui na Câmara Municipal fazer uma colocação, se colocar à disposição da população. Então, eu concedo a palavra a Vossa Excelência pelo o tempo que achar necessário. Muito obrigado, presidente da Comissão de Turismo, vereador Dalmo Menezes. Posso pedir para retirar a máscara? Facilita um pouco o entendimento. Muito obrigado. É muito orgulho também, muita honra participar dessa sessão aqui. Eu agradeço a pronta receptividade do senhor, da comissão, dos senhores vereadores aqui presentes, pelo convite proposto pelo vereador Maicon Costa, a quem eu agradeço a deferência já feita ali nessas palavras. Quero cumprimentar a vereadora Mariane Matos, em seu nome, cumprimentar os demais membros dessa Casa Legislativa, cumprimentar o nosso Vini de Luca, superintendente de turismo de Florianópolis, que ontem já nos acompanhou na Assembleia Legislativa, cumprimentar a amiga e colega de trabalho, vamos assim dizer, Júlia Zanata, da Embratur, porque ela precisa de apoio para desenvolver as políticas, né? A Embratur foi recentemente transformada em agência, muda toda. Antes, a Embratur era uma autarquia vinculada ao Ministério do Turismo, dependia dos recursos do governo federal e trabalhava intrinsecamente com a gente. E agora a Embratur ganhou vida própria, uma agência, e a gente está nessa fase de adaptação ainda, né? A própria Embratur ainda está buscando fontes de recursos, renda, toda essa questão. Então, é necessário que a gente tenha um intercâmbio muito forte nesse momento aqui. Eu fico assim, feliz e já, pelo que eu pude perceber aqui já nas falas do Vini, do Maicon e da própria Júlia, eu acho que eu já consegui algum efeito das minhas conversas desde ontem, né? Porque um pouco dos conceitos que eu vim ajudar a esclarecer aqui já estão nos discursos, já escutei. Então, isso é muito importante, até porque o doutor ou o professor é ele. Eu não sou turismólogo, eu sou jornalista de profissão,
Estou no Ministério do Turismo desde o início do governo Jair Bolsonaro, secretário do ministro Marcelo Álvaro Antônio, continuei na gestão do ministro Gilson Machado Neto, a quem trago o abraço dele a Floripa. Ele gosta muito daqui, ele tem uma paixão por essa região aqui, ele é vidrado em turismo náutico, então Florianópolis é um berço do turismo náutico. Já já a gente vem trazer, com certeza, novidades nesse aspecto, mas o objeto da nossa conversa hoje é destinos turísticos inteligentes, né? A primeira pergunta é por que Florianópolis, que já me fizeram aqui, eu vou seguir um roteiro um pouco do colega jornalista, acho que me ajuda a explicar. Por que Florianópolis foi escolhida? Eu diria que a Florianópolis foi convidada, porque a gente não pode, essa metodologia não pode, não deve e não vai funcionar se o Ministério do Turismo quiser aplicar, porque ela tem que ser comprada pela cidade, comprada no sentido de a cidade tem que abraçar e se envolver. Então, também por isso justifica eu estar presente aqui na Câmara dos Vereadores, porque ao estabelecer essas regras, que já já eu vou falar um pouco melhor, para o destino turístico inteligente, o município vai ter que adotar um que a gente denominou de plano de transformação. Se vai ser feito um plano de transformação no município, obviamente essas mudanças, os incrementos ou os orçamentos necessários para isso, passam por essa Casa Legislativa. Eu sou egresso do Poder Legislativo, eu estou cedido ao Executivo, eu sou da Câmara dos Deputados Federal, sou consultor da Câmara, então eu conheço bem essa mecânica e reconheço a importância das casas legislativas. Então, por isso, quando eu peço para ir nas cidades que foram selecionadas, eu quero ir na Prefeitura, que é importante, mas eu faço questão de ir nas duas casas legislativas. Os senhores têm uma importância fundamental. Não adianta nada a cidade comprar a ideia, vamos assim dizer, e os vereadores estarem alheios ao processo todo. Não vai funcionar, porque o principal item dessa proposta é a governança. Todo mundo tem que estar imbuído e tem que estar integrado e ter a noção do quão importante é essa proposta. Bom, feita essa primeira consideração, eu parto para a segunda, que seria diferenciar um pouquinho os conceitos. Às vezes as pessoas usam e é legítimo, que é um assunto novo, né? Misturam os conceitos de cidade inteligente com destino turístico inteligente. Podem acontecer as duas coisas, mas não necessariamente. Uma cidade pode ser um destino turístico inteligente sem estar integrado numa cidade inteligente. E uma cidade inteligente pode não ter o recorte de destino turístico inteligente. Qual é a diferença? O DTI, Destino Turístico Inteligente, trata o turista, trata das experiências para o turista que visita o lugar e, por outro lado, recolhe as informações que vão ser usadas pelo trade, pelos empresários, né, que a gente chama de trade, pelos empresários e pela gestão pública. Então, essa troca no ambiente do turismo só. Obviamente, se o turismo está integrado numa situação maior, em que uma Smart City, que cuida de saneamento, cuida de gestão de trânsito, cuida de iluminação pública, cuida de segurança pública, a senhora falou disso, já já vou falar dos nossos programas de segurança turística. Se ela estiver integrada num sistema de gestão ambiental, coleta de lixo, tudo isso for incluído dentro de um conceito de cidade inteligente, obrigado, é muito melhor, mas não necessariamente. E aí eu vou usar um exemplo. Não sei se os senhores já tiveram oportunidade de visitar a cidade Bonito, no Mato Grosso do Sul, que tem aquelas lagoas, aquelas cavernas, tal. Bonito, por uma experiência do SEBRAE, feita há mais ou menos 7 anos atrás, ela é um destino, vamos assim dizer, é um destino turístico inteligente. Tudo lá funciona integrado. O turista, quando chega, já faz o agendamento pela internet, os locais, porque tem limite de pessoas que visitam, então eles sabem quantas pessoas já estão agendadas, eles fazem toda a gestão de ocupação. Então, o turista, quando chega, ele já sabe que dia que ele vai fazer o passeio, em qual local ele pode ir, ele não fica tentando, perdendo tempo, entendeu? Ele já sabe. Então, se ele, nesse dia ele vai para o passeio A, então, no outro dia, ele já programa o passeio B, ou ele vai para um restaurante. Enfim, toda essa gestão é integrada. E é feita por meio de um sistema simples, que funciona muito bem no universo de Bonito, que está no meio vamos assim, literalmente falar, no meio do mato, lá no Pantanal. Então, não necessariamente é uma cidade inteligente. O município de Bonito não é uma cidade inteligente. Ele está longe de se compor assim. Mas
a gestão do turismo se dá de uma forma usando os recursos da internet, de inteligência, então isso facilita. É um bom exemplo para a gente fazer essa diferenciação, né? Bom, feito isso, o Vini já deu uma introdução no tema. O Ministério do Turismo viu a necessidade de puxar esse assunto para a esfera federal. Se falava de DTI, a gente via na literatura internacional, alguns países avançando, aqui os nossos, que vocês recebem muito bem, os nossos irmãos argentinos. Buenos Aires é uma cidade, é um polo de DTI, a gente vendo as coisas acontecerem em Buenos Aires. Eu estive lá, eu voltei de lá encantado com uma experiência, falei, eu quero. Eu cheguei no Ministério e falei assim, não sei o que é, mas eu quero. O que é lá em Buenos Aires? E é uma coisa que é uma decorrência desse trabalho de DTI e da gestão de dados. Quando a gente, certamente os senhores já foram a Buenos Aires, desceram no aeroporto de Ezeiza, né, desceu lá, quando você pousa, você naturalmente liga o seu celular. O que acontece? O seu sinal é identificado e eles sabem, este é um celular de um brasileiro, veio do Brasil, é um celular de um brasileiro. Eles não querem saber, eles não sabem, e o DTI não entra nessa esfera, CPF, quem é o titular, nem nada, ele ganha uma denominação, é um celular do Brasil, e ele passa a ser acompanhado, rastreado por onde anda. Simples, né? Ele não quer saber, mas não um detalhe do prédio onde ele entra, mas a região onde ele está, né? Ele não tem não bisbilhota nesse nível, mas ele acompanha. Pois bem, com isso, resultado dessa história, os argentinos, quando estava tudo funcionando, ali no Caminito, por exemplo, eles sabem que os brasileiros gostam de ir no Caminito de manhã. O que eles fazem? Colocam vendedores que falam português de manhã. Já os norte-americanos vão no final da tarde. O que eles fazem? Quem atende à noite fala inglês. Tem uns lugares que quem vai são os franceses. Eles contratam quem fala francês. E aí eles fazem esse mapeamento. Eles sabem onde estão os turistas que vão, porque naturalmente se agrupam. A gente não sente isso, mas a gente tem uma tendência, e eles mapearam isso com base no cruzamento de dados, que é uma sequência. Dado bruto não serve para nada. Né? O professor aqui pode me ajudar nisso. Dado bruto não serve para nada. O dado tratado vira informação. Tá, eu tenho a informação de que os turistas estão lá, mas o que eu faço com isso? A informação tratada vira inteligência. Então, é nessa escala que eles já estão. Então, eles pegaram os dados da movimentação do celular, juntaram tudo e tiveram uma informação. Tem um monte de brasileiro aqui, o que eu faço com isso? Inteligentemente se ordenaram e o trade atende melhor. Cada vez vai atender melhor, porque cada vez mais eles vão saber quem faz o que e onde. É um exemplo simples, mas isso acontece. Eu tive acesso lá em Buenos Aires a esse mapa de deslocamento, eu cheguei no Ministério e falei, eu não sei o que é, mas eu quero. Porque eu não sou da área do turismo, como eu disse, mas eu vi e enxerguei aquilo uma saída. Aí, nós temos uma equipe técnica muito competente, o nosso departamento de inteligência mercadológica, do qual eu sou responsável, chegou e mapeou. Não, isso é disso que você está falando, é o destino turístico inteligente, e essa metodologia é da Organização Mundial do Turismo. Ela foi desenvolvida há cerca de 7 anos, né? 7, 8 anos, né? O professor me corrija se eu estiver errado, mas é em torno disso, há 7, 8 anos. Foi uma empresa espanhola chamada Segitur, que desenvolveu, e a Organização Mundial do Turismo chancelou como sendo um modelo de DTI. Ela está sendo aplicada em vários locais no mundo, e aqui no Brasil, aqui na América do Sul, foi aplicada aqui em Buenos Aires. Bom, aí a gente falou, então vamos partir para isso aí. Fizemos uma licitação internacional, conseguimos, por sorte, ter a oportunidade de contratar a própria Segitur, então a gente conseguiu contratar a empresa internacional, e, por sua vez, como eles estão na Espanha, isso antes da pandemia, a gente nem imaginava que ia ter essa pandemia, mesmo antes da pandemia, eles pediram que a gente autorizou que eles subcontratassem o Instituto Ciudad del Futuro, que eram os argentinos, que eles já tinham feito o trabalho aqui na Argentina. Então, a gente subcontratou os argentinos para fazer esse trabalho. O Vini falou que está respondendo hoje, ele está respondendo a equipe dos argentinos que estão torrando a paciência dele esses dias aqui. É a vingança dele contra os argentinos agora. Aí ele está lá respondendo, os argentinos estão cobrando dados. E aí, bom, então foi feita essa contratação, e nós conseguimos contratar a empresa mãe do conceito. Bom, o Brasil tem 5.570 municípios. Como é que a gente vai fazer para escolher quem aplicar? Não tem dinheiro para tudo, a gente não dá conta. Então, o que a gente fez? Num paralelo, enquanto nós fazíamos a licitação,
a gente passou um questionário para os prefeitos da gestão anterior. Então, aqui, Florianópolis teve troca de prefeito, né? Não, é o mesmo, né? Então, aqui não teve problema. Mas tem alguns lugares que os prefeitos trocaram, né? Então, assim, a gente perguntou para a gestão anterior e aplicou um questionário. Salvo engano, são cerca de 60 itens. Vai em conta, por exemplo, conectividade aérea. Florianópolis com aeroporto novo, foi lá para cima, pontuação lá em cima. Entra dados de PIB, de Produto Interno Bruto, de IDH, então vocês estão bem. Porque a gente tinha que fazer algum recorte, e por orientação dos espanhóis, nós adotamos essa política. Número de leitos, atendimento, não sei o quê, capacidade, projetos já desenvolvidos na cidade. O superintendente Vini elencou aqui 4 empresas que já trabalham aqui. Então, só aí já tem um suporte básico, a cidade, Florianópolis, já vinha trabalhando com esse conceito de destino turístico inteligente, não sei se rotulado dessa forma, se você já rotulava de DTI, né? Mas você já estava trabalhando dessa forma. Então, o que isso impactou? É um facilitador, porque você já tem boa parte do trabalho feito. Mesmo com todos os dados e mesmo com todo esse trabalho feito, ele está penando para responder as cobranças dos espanhóis / argentinos. É muita coisa que eles pedem. Pois bem, como aqui já tinha toda essa pontuação, toda essa estrutura, o que aconteceu? Florianópolis ranqueou, foi o primeiro da região sul. Então, assim, não tinha o que se discutir. Se fosse fazer um trabalho, seria por meio de... Começaríamos em Florianópolis, porque é um projeto piloto. A gente tem que desenhar uma matriz brasileira. A licitação internacional foi feita durante a gestão do ministro Marcelo. O ministro saiu em dezembro, veio o ministro Gilson. A primeira pergunta que o ministro Gilson me fez, na verdade, foram 2. A primeira nós vamos contratar os argentinos para dar palpite no turismo do Brasil? A gente falou, não, a metodologia vai ser aplicada por eles, mas a gente não sabe aplicar, né? Não vai vir um modelo portenho para cá. Então, assim, a gente tem que entender como funciona essa coleta de dados. Na verdade, é um ordenamento de dados, o professor Vini pode explicar melhor, mas é uma questão de ajustar informações, de propor transformações. A segunda pergunta porque a gente tinha feito a licitação para indicar 5 municípios em todo o país, então 1 por região. Na região sul era Florianópolis. E o ministro perguntou assim, não pode ser mais de 1? Aí a gente falou assim, consultamos os espanhóis, dá para fazer um aditivo no contrato, né? E a gente conseguiu, com isso, aditivar o contrato, e de 5 passamos para 10 destinos. Então, a gente elencou os 2 mais bem ranqueados de cada região. Aqui no sul, o segundo colocado é Curitiba. Eu estive lá anteontem, antes de vir para aqui, para Floripa, eu estava em Curitiba. Bom, então foi aqui no sul, Curitiba e Florianópolis. Mas, de novo, a gente tem que perguntar se as prefeituras querem, porque a gente fez a pergunta do questionário lá atrás numa gestão. Houve a troca de prefeitos, das câmaras, enfim. A gestão é outra. Eu brinco lá, você tem que perguntar para os russos, né, aquela piada antiga do futebol, você tem que combinar com os russos, não adianta eu querer. O Ministério não vai chegar lá com o dedinho, assim, a varinha de condão, e você vai virar um destino turístico inteligente. Não é assim, né? O destino tem que comprar a ideia. Aí a gente, de novo, perguntou para os atuais gestores, no caso aqui coincidiu de ser os mesmos, a gente perguntou para os atuais gestores, vocês concordam, vocês querem, vocês aceitam? Porque vai dar trabalho. Ele está aqui de prova para constatar isso, vai dar trabalho, vocês têm que estar envolvidos. Querem? Querem. Nós fizemos um convite para 10. Um declinou do convite. Está vendo? Não é uma coisa assim simples, né? Um declinou e teve uma troca. Então, a gente previa 10 destinos, a gente pegou o mapa, os 10 mais bem ranqueados, um deles declinou e a gente teve que substituir. E uma vez escolhidos os 10, a gente passou para a turma argentina e eles estão em campo já há alguns dias, percorrendo os 10 municípios. Só vão ser os 10? Como é que vai funcionar isso? Porque como é que vai fazer isso? A gente também está desenhando esse processo, é novo para o Ministério, e qual é a estratégia, o que a gente desenhou com esse programa? Como eu disse, a gente não vai trazer a experiência portenha e aplicar pura e simples aqui, não se trata disso, a gente tem que fazer o jeitinho brasileiro e adequar a nossa realidade, que é distinta da Argentina, que é distinta mais ainda da Espanha, que criou o projeto. Então, a gente já está fazendo uma leitura, e eu vou já passar, os espanhóis estabeleceram o DTI como 5 eixos.
a gente já identificou e os nossos são 9. A gente já acrescentou assuntos, e já vou passar por eles aqui, e vocês vão entender por que a gente precisou ampliar. E aí, nós estamos, nesse momento, coletando os dados para que até dezembro, no máximo janeiro, porque está tendo um ajuste de cronograma, a gente tenha o diagnóstico inicial das 10 cidades. Com esse material na mão, a gente vai fazer uma conclusão desse processo inicial, e a gente pretende lançar o que a gente está batizando neste primeiro momento de Rede Brasileira de Destinos Inteligentes. Então, quer dizer que só Florianópolis vai ser um destino inteligente? Não, muito pelo contrário. Nós estamos fazendo um teste, um projeto piloto e estabelecendo uma metodologia, como se fosse uma espécie de manual, de checklist, de propostas e pré-requisitos para um destino. Eu imagino que aqui em Santa Catarina, já Blumenau bate na porta, Joinville, que é um centro tecnológico, vai bater na porta, epa, nós também. E eu acho ótimo que assim o seja. Eu citei os dois que são mais, lá para a gente, lá no centro, aparece mais como, obrigado, aparece mais como importantes, né? Então, assim, mas não quer dizer que outras cidades aqui não tenham capacidade. Como eu disse, Bonito, no Mato Grosso, pequenininho, é um DTI, né, ainda sem ser batizado. Então, a gente nem fez o projeto piloto lá, mas na hora que a gente montar a Rede Brasileira de Destinos Inteligentes, com certeza Bonito vai se fazer presente dentro dessa rede. Então, o objetivo é esse, a gente criar essa rede. E aí, Florianópolis vai ser indutora, vai ser um exemplo, vão aqui colher, aí você vai ser mais requisitado ainda, Vini, porque vão vir aqui beber na fonte. O que vocês fizeram? Como é que faz? Então, é essa a ideia. A gente, no Ministério do Turismo, eu brinco, o Ministério do Turismo é o menor orçamento da Esplanada, é pequenininho. A gente não tem capilaridade, orçamento e estrutura para sair disseminando a política pelo todo o país. Então, a gente vai trabalhar com isso, com destinos indutores. Nós temos estamos trabalhando, num paralelo a isso, antes de eu entrar um pouquinho no DTI, praticamente dito, só fechar essa conclusão, nós estamos trabalhando num paralelo, e a gente deve assinar nas próximas horas, aí, nos próximos dias, um acordo operacional com o SEBRAE. O Vini falou que trabalha com o SEBRAE aqui. O SEBRAE ele tem está no DNA dele esse trabalho, e o SEBRAE já demonstrou interesse de trabalhar junto com o Ministério. E o SEBRAE tem uma coisa que nós não temos, capilaridade. Ele tem uma coisa que a gente não tem, recursos que podem ser aplicados nos estados ou nos municípios. Então, a gente vai contar com essa dobradinha com o SEBRAE. Em Brasília, por outro lado, e aí falando um pouquinho, o senhor falou da 5G, para usar esse tema, Brasília, nós estamos trabalhando em articulação com o Ministério de Ciência e Tecnologia e com o Ministério das Comunicações, para trabalhar essa questão de cidades e destinos inteligentes. Então, a gente tem uma coisa que foi denominada de Turismo 4.0, uma Câmara de Estudos Turismo 4.0. Tema de turismo, tema de saúde, de educação, de agricultura. O que a internet, o que o 5G, o que a internet das coisas, que vai vir aí fortemente com a rede 5G, o que a inteligência artificial pode trazer em benefício desses segmentos, saúde, educação, agricultura e turismo. Então, a gente tem trabalhado com eles e, assim, a gente tem enxergado, com o leilão do 5G, que já está aí em curso, vai haver uma mudança brusca e significativa e importante em todo o país. O 5G vai mexer com a estrutura de telecom do Brasil, porque hoje quem é 4G vai pular para 5, quem é 3 vai pular para 4, o 3 some, e com a possibilidade do 5, o 5G, eu não sou da área, mas assim, resumido, para botar uma antena de 4G é aquele trambolho gigante, aquela antena grande, pesada, né? O 5G cabe numa maleta, então assim, vai ser diferente a tecnologia, então assim, vai ser muito mais simples expandir o sinal. E tem um plano ousado do governo federal, e isso está sendo colocado à frente pelo ministro Fábio Faria, de que todas as rodovias federais vão ser cobertas de ponta a ponta por sinal de internet, todos os atrativos turísticos, e a gente já mapeou com eles, vão ser cobertos por sinal de internet. Quando o sinal não puder ser feito por cabo ou fibra ótica, vai vir um sinal de satélite, porque o sinal desce direto no atrativo, e a gente já está com tudo isso mapeado em decorrência do 5G. Vindo o 5G, a gente vai explodir essa história toda. Então, todas as escolas vão ter internet, todos os postos de saúde vão ter internet,
todas as prefeituras, se não estão conectadas, eu acho que já estão, mas assim, se não tem, que tem algumas mais no interior, e tudo isso vai se usar, inclusive, na rede elétrica, tem aquelas torres gigantes de transmissão de energia, o linhão de energia, tem um cabo lá em cima, o último, tem os cabos de energia e tem um cabo central que percorre todo o linhão. Aquilo é uma fibra ótica gigante, gigante. E está mais ou menos ociosa, vai ser usada para transmissão de dados. Então, em grandes distâncias, os dados vão percorrer por aquele linhão da rede elétrica. O Brasil tem uma malha elétrica bastante consolidada, aqui na região sul, sobretudo, aqui por conta de Itaipu, de todas as hidrelétricas aqui da região. Então, o sinal de internet vai transitar por aí, vai chegar na Amazônia. Então, o plano é revolucionário, mas não é um plano inexequível, é um plano que vai acontecer em breve, está só na etapa do concluindo o leilão. Terminando o leilão, em pouco tempo a gente vai ter essa realidade. Então, nós temos que nos preparar para isso. Então, o turismo enxergou a oportunidade de se ordenar. E aí eu me valho aqui de uns números maiores, se o senhor me permite, vereador. O faturamento no turismo do Brasil em 2019 foi de 238 bilhões, isso antes da pandemia, tá? 238 bilhões. A gente respondia 7,9% do produto interno bruto, quase 8% do PIB é turismo nacional. Enquanto a economia cresceu 1,2%, o turismo cresceu 2,2%. Então, o turismo, a economia vinha num crescente e o turismo estava crescendo muito mais, isso na pré-pandemia. Então, a nossa curva era ascendente, né? A gente tinha feito algumas mudanças, vem uma série de ajustes, a isenção de vistos, a mudança na malha aérea, porque a gente estava trazendo as companhias de baixo custo, né? slow cost, a gente estava diversificando, os aeroportos estavam crescendo, enfim, a gente estava no crescente, aí veio a pandemia, deu uma parada, pum. Agora a gente está começando a retomar, daqui a pouco a malha aérea volta ao normal, daqui a um ano está tudo rodando, a gente acredita, e volta-se os investimentos, e o turismo vai deslanchar. Permita-me, presidente, turismo é emprego na veia, turismo é geração de emprego e renda direta. Se há alguma coisa que essa pandemia serviu, foi para mostrar a importância do turismo, e eu vou dar um exemplo. Certamente os senhores ficaram aqui em lockdown, tiveram que trancar as atividades comerciais aqui por um tempo. Eu tenho certeza que aquela senhora que faz pão de queijo, que vende para lanchonete, que atende o turista, sentiu porque ela não tinha mais o pão de queijo, ela não tinha mais para quem vender o pão de queijo dela. Indiretamente, ela era impactada pelo turismo, sem saber. Quando fechou o fluxo de turistas, ninguém mais pôde vir para lá, para cá, numa cidade eminentemente turística como é Floripa, o baque foi sentido, então se enxergou onde está o turismo. Então, assim, a gente entende que desse resultado da pandemia foi mostrar que o turismo é economia. Quando todos os senhores, e eu acredito que essa comissão tem esse papel importantíssimo, é mostrar aqui em Florianópolis, para a Câmara dos Vereadores, que turismo é economia, turismo é dinheiro, turismo é emprego, turismo é renda. O turismo impacta em 53 segmentos. Quando a gente pensa que abre-se uma pousada, um hotel, abre-se o hotel? Não, abre o hotel, aí tem a indústria que faz os móveis, tem a indústria que vende a cama, tem a indústria que faz o lençol, que tem a toalha, tem a lavanderia da toalha, tem a turma que vai fazer o transporte para lá, para cá, tem o cliente que chega, que se desloca, tem a turma do restaurante que tem que fornecer, tem o alimento que impacta na agricultura familiar, que normalmente os alimentos vêm desse grupo menor da agricultura. Então, na hora que você mapeia essa turma toda, são 53 segmentos impactados por uma atividade. A gente, quando fala de turismo, pensa em aérea e hotel, a agência de turismo, não, essas são talvez as mais importantes ou as maiores, mas impactam nessa área toda. Então, quando mexe no turismo, mexe na economia. A Grécia saiu da crise econômica por conta de enxergar no turismo a saída dela. Mudou o panorama. A Grécia hoje não está mais em concordata, em deflação e todo o resto, porque ela enxergou o turismo como saída. Então, assim, vocês estão no caminho certo. E todo esse programa do DTI está trabalhando para ajudar. Vem essa revolução toda, tem tudo isso à mão, vem essa necessidade, o turismo é economia, vem mudanças na malha aérea, vem tudo, e a cidade está preparada? Outra coisa que a pandemia, volto a dizer, se há alguma coisa de positivo, ela fez com que o brasileiro, impediu do brasileiro sair,
muita gente com dinheiro que viajava para o exterior, sequer conhecia o Brasil, não teve outra saída, que quis viajar, conhecer o Brasil. Então, a gente tem redescoberto o Brasil. E o Brasil, isso uma coisa influencia a outra, né? Porque o turista que vai para fora é um turista exigente, está acostumado com um alto padrão. E chega aqui no Brasil, nem sempre encontra isso, e cobra. E aí os hotéis, as pousadas, todo mundo já enxergou que precisa capacitar melhor. Tem que trabalhar a capacitação, a formação. Essa área também é minha no Ministério, então a gente tem desenvolvido alguns trabalhos. Tem o turismo que a gente chama de AAA, AAA, é a turma, né, que resolve assim, vou viajar, pego meu jatinho e pouso em algum lugar. Ele não estava podendo ir para o exterior, ele descobriu o Brasil, a Amazônia, o Nordeste, aqui no Sul, os cânions, muita coisa foi, aspas, descoberta agora neste momento da pandemia. Mas o brasileiro não está preparado para receber esse turista. E é esse turista de gasto alto, vocês sabem melhor do que ninguém, o Vini talvez tenha os números aqui de Floripa, é o ticket médio que a gente chama, né? O ticket médio alto. Então, é esse o turista que nos importa. Não que o turista mochileiro não seja importante, mas economicamente a gente tem que se preparar, estar ordenado para receber esse turista com dinheiro, com maior recurso, que fique mais tempo na cidade. Alguns lugares entendem, e ontem o João estava me mostrando um vídeo de uma moradora de uma região perto de Brasília, chamada Chapada dos Veadeiros, que é uma reserva ecológica, um parque nacional, tal. A mulher dizendo o seguinte, o turista aqui não é bem-vindo não, porque deixa lixo. É porque tem um trabalho a ser feito, né? O turista não precisa deixar lixo e ele é bem-vindo sim, desde que ele seja ordenado. Então, ele deixa lixo porque tem lixeira? Não sei, talvez tenha que ter ordenamento. Então, tem um trabalho do setor público a ser feito, de conscientização, juntamente com o turista. Mas o turista, sim, é importante, porque se não tiver o turista, a pousada dela não vai receber ninguém. Ela vai viver de quê? De brisa? E a brisa lá é quente, pega fogo, né? Lá é quente, a brisa lá não é boa. A daqui é gostosa, de lá agora estava uma fumaça danada, estava pegando fogo no parque. Então, assim, esses contrassensos, faz o discurso da boca para fora de que o turista não é bem-vindo, mas tira o turista, tranca igual trancou agora o lockdown fez. O que ela vai fazer? Vai viver tem que melhorar, tem que ter um trabalho de lá e de cá, enfim. Então, é essa a história toda. Então, nós estamos, aí eu volto para o DTI agora, enxergar todo esse complexo, toda essa mistura, todo esse panorama que vem por aí, foi que nos levou a trabalhar no destino turístico inteligente, a ordenar melhor e fazer com que os locais que já recebem turistas sejam mais bem preparados, porque, querendo ou não, todos os senhores, está aqui o vereador Maicon com o celular na mão consultando, está ali o João, está lá o Vini do lado, aqui a Júlia, o mundo está na mão, eu sei lá onde eles estão falando, pode estar falando em qualquer lugar do planeta, né? E o mundo está nas mãos. E é isso, a gente tem que colocar o turista na sua mão. O turista tem que chegar aqui em Florianópolis, ele tem que ter um roteiro do que ele vai fazer, ele tem que saber onde ele vai, ele tem que escolher os restaurantes, se ele tiver um problema de saúde, qual o posto de saúde que ele vai, onde ele pode ser atendido. Aí é um turista argentino, onde ele pode ser atendido em alguém que entenda a língua dele, né? Ele teve um problema de segurança pública, qual delegacia ele vai, qual batalhão, enfim, ele tem que ter um rol de dados ali à mão, ele tem que ser orientado para isso. E de volta, quando ele conecta o celular dele, a gente começa a rastrear e ver os hábitos, os macro hábitos dele, e a gente consegue enxergar os turistas onde vão, o que fazem, e a gente desenvolve. Então, essa retroalimentação, é isso na prática do DTI, é esta metodologia que a gente traz, é este desenho que a gente está fazendo. E aí agora eu vou rapidamente me deter aqui o que vai ser feito aí, que o Vini está se esforçando para responder, porque, como eu disse, os espanhóis trabalham em 5 eixos, pediram 5 assuntos. O primeiro é a governança, eles querem saber como é a governança do município. Por isso eu estou aqui, porque é importante, não tem DTI se não tiver governança. Lembra que a gente fez o convite para que os municípios quisessem? Porque não dá para impor. Se o município não quiser, não acontece. Tem que ter, eu não sei se vocês conhecem esse termo, tem que ter a querência, né? Tem que ter a querência aqui. Se não tiver a querência, não rola, não vai acontecer. Então, o município tem que querer. Os vereadores têm que estar entendendo da importância do que é isso tudo, por isso eu estou aqui, para demonstrar a importância, que na hora que bater aqui um pedido da prefeitura, ou mesmo um projeto, o Maicon pode enxergar uma oportunidade de apresentar um projeto, a vereadora Mariane também, todos os outros,
de apresentar um projeto que estimule o DTI, tem que ter apoio dos demais pares da casa, tem que passar por aqui, tem que chegar no executivo, tem que sancionar, o prefeito tem que sancionar a lei, tem que ter recursos, vai buscar recurso fora. Dinheiro, quando tem projeto, aparece, né? Dinheiro não falta, falta projeto. Então, um bom projeto arruma patrocínio, até mesmo fora. Tem grandes financiadores internacionais que têm, se apresenta um bom projeto, a gente capta dinheiro. Então, assim, não necessariamente dinheiro do governo federal, do orçamento público, mas tendo um projeto, ele pode ser, os dinheiros aparecem, vamos assim dizer, né? Financiamento privado ou internacional até. Pois bem, então, essa governança é a base básica, o item número 1 é o primeiro item, o mais importante. Se não acontecer a governança, não tem como desenvolver um destino turístico. E nesse ponto vocês estão de parabéns, né? Há um superintendente de turismo imbuído do projeto, entende do que é, da importância, certamente o prefeito está envolvido. Aqui a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa eu tive ontem, a Comissão de Turismo também, né? Então, aqui já há um ambiente propício para isso. Eu tenho certeza que aqui o DTI vai decolar. O segundo item, que a gente já passou aqui rápido sobre isso, inovação. Se não tiver inovação, não acontece, né? Aqui o Vini também citou a Smart Tour, que é uma empresa que ganhou um prêmio do Ministério do Turismo, é uma startup que ganhou um prêmio que ela trabalha dados do turismo. A gente enxerga na Smart Tour, por exemplo, um caminho para fazer isso, vocês estão fazendo aqui, a gente quer, eu vou conversar depois com ele, depois dessa audiência, para a gente entender melhor como eu posso usar isso pelo Ministério do Turismo, os dados da Smart Tour, não os dados de Florianópolis, mas a estrutura desenhada de dados aqui, para eu poder levar essa experiência para o país, né? Tecnologia, falamos aqui do 5G, sem ela não acontece. Sustentabilidade, turista não visita destino sujo, destino mal cuidado. Se vocês tiverem um atrativo natural mal cuidado, esqueça, o turista não vai. Ninguém sai de casa para ver coisa feia, desculpa, assim, mas não vai. Então, pode até ir, e aquela coisa do boca, né? A propaganda de boca a boca, detona, vai acabar com aquilo, então não funciona. Então, tem que estar ordenado, tem que estar conservado, tem que estar preservado. Se tem vida animal, tem que ter consciência de como conviver com os animais ali, do respeito à natureza. Então, a sustentabilidade é um item importantíssimo nesse projeto. Sem ela, não acontece. Acessibilidade, e aí eu falo, quando a gente trata de acessibilidade, não só aquele portador de necessidade física, e eu vejo aqui que a Câmara de Vereadores está adaptada para cadeirante e tal, mas nem tudo se trata disso. A gente tem que ter acessibilidade no sentido de receber o portador de deficiência. E aí eu vou aproveitar e vender um projeto nosso, que a gente lançou anteontem no Palácio do Planalto. O Ministério do Turismo está ordenando, e a gente vai ofertar cursos para todo o país. Vão ser 7 cursos para treinar os guias de turismo, os hotéis, as operadoras, as agências, tal, a como atender o turista com deficiente, o turista com deficiência, desculpem. Por exemplo, com essa história da pandemia, as famílias estão saindo juntas de carro, tal. Tem muito caso de criança com autismo que viaja com a família. Como é que o hotel recebe? Está preparado? Não estou falando de acessibilidade da rampa, é de como receber. Um surdo-mudo chega no hotel, chega num restaurante, um cego com um cachorro, um cão-guia, tem plaquinha ali, aqui atendemos, né, tem muitos lugares que tem a plaquinha assim, aqui pode entrar com o cachorro, ele entra com o cachorro, e aí? O que você faz com o sujeito? Como é que você atende? É disso que a gente está falando. Então, a acessibilidade, a gente também quer que o turista, o portador de necessidade, um obeso, ou a gente mesmo, qualquer um de nós pode sofrer um acidente ali e ter que andar de cadeira de rodas ou muleta e ser recebido. Tem que ter um atendimento diferenciado. Não se trata somente de uma porta mais larga, de uma rampa, se trata de um atendimento. Nós contratamos, presidente, a Universidade Federal do Maranhão para desenvolver esse projeto. Por que a Federal do Maranhão? Que ela, por sua vez, havia sido contratada pelo Ministério da Saúde para treinar os motoristas das ambulâncias do SAMU de todo o país. A gente não para pensar, né? Mas assim, o motorista do SAMU que vai atender uma criança com autismo em crise, como ele se comporta? Um surdo-mudo que sofreu um acidente, como é que ele se comunica com ele? A gente não para muito para pensar nisso, mas é importantíssimo. A senhora que trabalhou na segurança pública deve ter se deparado com alguns casos assim mais complexos, né? Então a gente foi buscar a expertise deles. Eles elencaram 21
21 categorias de treinamento, dessas 21 a gente elencou 7, e nós vamos treinar os nossos guias de turismo, os nossos hotéis, operadoras, ofertar o curso para eles, gratuito, tipo todo mundo para treinar, para bem receber o turista com deficiência. É um outro olhar, né? Esse foi um pedido do ministro Gilson Machado Neto, ele é muito preocupado com isso e a gente aderiu a essa ideia, aí vai ser diferente. Então, a gente tem que estar se preparado. O turista tem que estar no destino turístico inteligente também. Eu tenho uma deficiência, onde eu posso ir? Vocês têm praias belíssimas. Qual praia está preparado para receber um cadeirante? Não sei. Vocês têm que saber, o turista tem que saber isso. Ele é cadeirante. Hoje já tem cadeira de praia, tem uns nomes técnicos que me fogem aqui, mas tem umas cadeiras que descem na praia, tem lugares que tem umas rampas, enfim. Ele sabe disso? Ele tem essa informação disponível? Ele pode escolher Florianópolis para vir para cá porque ele vai ter acesso a uma praia que está preparada para receber esse cadeirante? Essa pergunta que eu não sei responder, que talvez o Vini está sendo perguntado justamente pelos espanhóis, isso aí. Vocês estão preparados? A cidade está feita para isso? Volto a dizer, não é porta larga, não é rampa. É importante? É, mas também não é só isso, é mais um pouquinho. A gente está avançando, né? O cego, ele tem um cardápio em áudio para ele saber quando ele chega no restaurante, ou o garçom tem que ficar cantando na orelha dele o nome. Não, essa coisa, porque as pessoas têm que ser respeitadas na sua individualidade, né? Ele tem que ter acesso a essas informações, né? Então, é disso que a gente está falando, dessa questão de acessibilidade, de usar a tecnologia, a informação para isso. Esses 5 eixos foram os que os espanhóis pediram. A gente entende, como o ministro falou assim, vocês não vão trazer a tecnologia espanhola. Não. A gente tem o nosso Brasil, a gente tem as nossas peculiaridades. Aí começam as nossas, aí a gente acrescentou mais 4 eixos de pesquisa para os espanhóis trabalharem. Eu vou ter uma ordem aqui, mas eu vou inverter. Mobilidade e transporte é uma realidade para o Brasil, na Espanha não é, mas aqui é uma dificuldade de transporte. Eu estava em Curitiba, para vir para Florianópolis, eu tive que ir para São Paulo. Passei 3 horas no aeroporto, andei 45 minutos para trás, fiquei 3 horas no aeroporto para andar 1h05 para frente. Se eu tivesse, de um lado, se tivesse uma conexão Curitiba-Floripa, eu teria feito isso talvez em 40 minutos, e não tem, né? Sim, claro, estamos saindo da pandemia, tem todo um contexto, já essa coisa volta ao normal. Tá, mas isso é um exemplo, né? E o turista que cai aqui, todo lado do planeta chega aqui, como é que ele vai? Estou aqui em Floripa, quero ir em Curitiba. Como é que você explica que você tem que subir, descer, passear 3 horas, passar 4 horas para ir para um lugar que é do lado do outro? Né? Então, assim, essa questão de mobilidade e transporte tem que ser mais bem trabalhada, esse projeto tem que cuidar disso. A gente tem que cuidar do marketing, promoção, vocês fazem isso muito bem, a Florianópolis participa de feiras, projetos, a Embratur está aqui para vender Floripa, vender no sentido de, quando eu falo vender, de ofertar os produtos, as belezas, as praias, os atrativos lá fora. A Embratur vai começar agora, a Embratur estava impedida por lei de fazer isso por conta da pandemia, de julho para cá que foi autorizada, nós estamos há 2 meses, né, com essa autorização, então a Embratur está se organizando aí agora. Semana que vem vai ter a estreia da Embratur no cenário internacional, da nova Embratur, em Dubai. É a primeira feira presencial, vai ser em Dubai, a feira mundial, aquela que acontece a cada 10 anos, vai ser começar agora na próxima semana, o ministro está indo com o presidente Carlos da Embratur, porque é a estreia da Embratur no cenário internacional pós-pandemia, na verdade da nova Embratur, é a estreia da Embratur no que ela vem fazer. Então ela vai começar a trabalhar, e eu não sei se, porque tem uma semana, programada Semana do Brasil, tem alguma coisa para Santa Catarina prevista? Deve ter ao longo desses, porque são 6 meses, deve ter um cronograma. Tem, né? Em algum momento vocês vão ser instados aqui a participar de Dubai, porque Floripa é um destino indutor. E aí eu vou aproveitar aqui e fazer colocar os dados aqui que me trouxeram os lugares favoritos Floripa está entre os 10 lugares favoritos pelo Brasil escolhidos pela Decolar. E a gente tem cidades mais buscadas durante a pandemia, Florianópolis aparece, Balneário Camboriú e Bombinhas aqui em Santa Catarina. São três locais aqui de Santa Catarina, Bombinhas, Balneário e Floripa, que aparecem como cidades mais buscadas pela pandemia, porque vocês oferecem uma coisa que o turista tem buscado depois da pandemia, essa coisa do aberto, do ar livre, da natureza, da interação direta com a natureza. Então, essa preocupação com o Covid, todo mundo, para poder sair do sufoco de tirar a máscara, né? Então, vamos para o ar livre. Então, onde a gente pode ir? Numa praia, numa beleza, numa serra
Então, aqui vocês, Santa Catarina é privilegiada, vocês têm um estado belíssimo, maravilhoso, que está sendo bem explorado, mas pode ser muito, muito, muito mais. É disso que a gente fala no DTI, é de trabalhar para que isso seja mais bem aproveitado. E aí entra o marketing, a Embratur, para fazer isso lá fora. Estou caminhando para o final, presidente. Aí tem um outro item, que é a criatividade, que a gente pediu que os espanhóis olhassem. O brasileiro é criativo por si só, né? A gente brinca que a gente precisa ser estudado pela NASA, que a gente consegue aproveitar de um tudo, né? E a gente, quando fala de criatividade no turismo, a gente fala da economia criativa, que é um nome que se dá tecnicamente hoje para aquele artesão, para aquela família que faz um vinho, um doce, uma geleia, uma compota, enfim, que oferta para o turista, põe para vender num ponto de venda onde tem uma fazenda, enfim, algum lugar. Então, essa economia criativa é decorrente do trabalho artístico ou criativo de cada pessoa, que gera uma máquina muito grande. Isso a gente não acredita, mas mexe com muita gente. Volto a dizer, as pessoas foram impactadas na pandemia e descobriram que dependiam do turismo. Então, agora acho que o turismo começa a ser enxergado como dinheiro, como moeda, como economia. Isso vai ser um ganho importantíssimo. Parece estranho, mas é importante que a gente reforce que turismo é dinheiro, turismo é emprego, é geração de emprego e renda. Então, assim, a economia criativa é um fator fundamental no Brasil, e a gente tem que desenhar isso aí. Os senhores aqui, como vocês estão no universo municipal, estou vendo aqui o vereador Maicon prestando bem atenção, devem ter projetos de incentivo ao turismo, à economia criativa. Se não tem, busquem, façam, estimulem, né? O SEBRAE tem um número que 80% do envolvimento da malha do turismo depende de pequenos e médios. É muita gente, é muito grande essa dependência no Brasil. Então, por isso a gente pediu esse recorte de criatividade, né? E, por fim, o último item é a segurança. Eu deixei para o final para poder falar um pouco melhor. Essa questão de segurança é um problema nosso, brasileiro, né? Assim, vamos ser realistas, né? Não podemos esconder, botar debaixo do tapete, que não é para isso, e assim, não é assim que se corrigem problemas, pelo contrário, reconhecendo os problemas, né? Então, a gente tem muito cuidado com essa questão de segurança e tem que trabalhando nisso. Então, a gente vai tentar estruturar isso nos destinos turísticos inteligentes, e a gente tem um programa paralelo no Ministério do Turismo, que a gente chama de segurança turística, um programa de segurança turística. É nosso, junto com o Ministério da Justiça, Polícia Federal, a gente tem agido com o Ministério, é um nome complicadíssimo, eu chamo o Ministério da Ministra Damares, que é o Ministério da Mulher e Família, é um monte de sigla, enfim, é o Ministério da Ministra Damares, que cuida da questão da infância. Então, a gente tem 7 eixos no programa de segurança pública, de segurança turística. Quando a gente fala de turismo, a gente pensa na segurança pública, né? Não, segurança pública é um de 7 eixos. Ele é o primeiro, segurança pública, é a segurança do cidadão. Eu ontem, se não fosse a chuva, eu tinha feito uma exploração melhor, e o João, no final da tarde, a gente estava livre, e eu fiz o que eu adoro, bati perna, saí pela cidade sem rumo, sem mapinha, sem olhar nada, saí andando. Aí a gente via uma torre de uma igreja, ia para lá, e de lá a gente chegava a outra coisa. Então, eu andei sem receio, sem medo. Essa sensação de segurança é o que o turista precisa. É óbvio que a gente não quer que aconteçam as coisas, né? Mas, assim, não é porque, lamentavelmente, a periferia tem algum problema, tem um índice alto de homicídio, não sei o quê, que isso tem que contaminar o Estado, o município como um todo. Então, as áreas de interesse do turista tem que estar atendido pela segurança, tem que ter um batalhão, não sei se tem aqui, tá? Eu estou falando desconhecendo. Um batalhão, tem que ter uma unidade da Guarda Civil, tem que ter um pessoal treinado olhando para o turista, para passar isso que eu vivenciei ontem, que eu gosto de fazer. Sair à toa na cidade, sem preocupação, com o celular na mão, zero, não tinha, né? A gente andou sem nenhum problema. Nessa questão, Santa Catarina é boa em segurança. Ótimo, então vamos melhorar, que é assim que traz turistas, os turistas têm que estar... Mas a segurança pública é um item da segurança turística. Outro, prevenção e exploração de crianças e adolescentes. A gente tem um trabalho sério com os hotéis, com as pousadas, mas isso tem que se intensificar. Eu citei a Chapada dos Veadeiros, e a gente tem um número muito triste. Lá é um grande número de exploração de crianças, e violência doméstica, violência contra a mulher. A Chapada dos Veadeiros, em Goiás, não parece, mas é um lugar complicado. O IDH é muito baixo, e o pessoal lá tem, os índices de violência são assustadores. Então, a gente tem que se cuidar disso.
Então, não adianta ter um belo lugar, uma natureza exuberante, que atrai todo mundo, que vai lá se conectar com o disco voador, que é o caso lá, o pessoal vai fazer conexão com o astral lá, com todo mundo, mas a realidade da situação da população é outra. Então, a gente tem que atuar, não adianta, senão o turista não vai se sentir seguro ou vai ter problemas, né? Tem as relações de consumo, que também é uma questão de segurança, e agora na pandemia a gente sofreu isso, porque essa coisa de cancelar pacote, de devolver dinheiro, então isso é uma questão que envolve uma questão de segurança. Nós temos um acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça, que é como se fosse o PROCON dos PROCONs, né? É o grande hub, mas não é diferente do PROCON, porque não precisa de presença física. Você, pela internet, você recorre, e o turismo não era abarcado pela Senacom, a gente fez um contato, e hoje a gente tem as grandes operadoras trabalhando lá, a CVC, Decolar, as aéreas todas estão lá, então você consegue resolver problemas. A gente teve um índice de resolução, se não me engano agora, de 67% dos problemas, para evitar a judicialização. O Ministério do Turismo fez, e a gente conseguiu aprovar uma lei, que agora eu vou aqui, a lei 10.046 do ano passado, que agora tem uma medida provisória estendendo esses dados até dezembro de 2023, que é do não cancele e remarque, porque muita gente comprou pacote de viagem, etc., e não pôde viajar. Então, a gente fez uma campanha, o trade, as empresas entenderam, a gente fez essa orquestração, e hoje o prazo que vencia agora no final desse ano, a gente estendeu até 2023, para que as pessoas não percam dinheiro, não percam os pacotes, porque, lamentavelmente, ainda temos um processo pandêmico em curso, né? Muita gente ainda está com medo de sair, então, ninguém vai obrigar ninguém a viajar ou perder o recurso empregado. Então, essa facilitação, essa segurança de consumo é importantíssima. Tem um caso aqui que implica, e eu sei que Santa Catarina sofre um pouco com isso, que é a defesa civil, né? Vocês, às vezes, têm enchente, sofrem com chuvas, essa coisa toda, então, o turista tem que estar orientado. Pode ir em determinado lugar, é arriscado, isso é correto, é possível, e se acontecer alguma coisa, a quem eu recorro, tudo isso, na palma da mão, o sujeito tem que estar com isso na mão, tem que estar funcionando, tem que estar orientado para isso. Ele pode até assumir o risco de ir para uma região, mas ele tem que ser orientado. Então, essa defesa civil, a gente tem que organizar essa questão da defesa civil, estamos trabalhando com isso. A questão do transporte, porque tem que dar segurança no deslocamento. De novo, lamentavelmente, a gente tem registros, e aqui em Santa Catarina tem muito ônibus que sobe da Argentina para cá, do Uruguai, né? Vem ônibus da região de cima para cá, de assalto a ônibus, então a gente tem que olhar essa questão, então a gente está trabalhando junto com as concessionárias, com a Polícia Rodoviária Federal, tudo isso com base em inteligência, tudo isso a gente fala aqui e passa por inteligência, levantamento de dados, não vai parar todos os ônibus, nem todos os ônibus são suspeitos, mas tem aqueles que a polícia já sabe que tem problema, enfim, trabalhar isso para poder dar a sensação de segurança. O turista tem que sair de casa, e ele não precisa estar atrelado à malha aérea, e se ele não tiver carro? Ele tem que andar de transporte rodoviário, então ele tem que se sentir seguro na rodovia, então a gente está cuidando disso, tem um trabalho lá. A comunicação, isso que eu estou fazendo aqui, é contar essas histórias e mostrar isso, né? E eu deixei por último a questão da vigilância sanitária. Por conta da pandemia, a gente desenvolveu, o Brasil foi o 10º país no mundo a criar um selo de segurança, né? Um selo de segurança sanitária. Então, a gente estimulou que os empreendimentos, hotéis, pousadas, os restaurantes, todos eles que são do cadastro único do turismo, Cadastur, buscassem esse selo. É um selo gratuito, a pessoa busca esse selo, a empresa busca esse selo, porque se ela está preparada. Vamos fazer um exemplo aqui rápido, nós estamos aqui na Assembleia, eu vejo que vocês estão preparados. Se vocês fossem um empreendimento turístico, vocês poderiam muito bem exibir o selo de segurança turística. Tem álcool gel, tem os cuidados todos de asepsia, medida de temperatura, todo mundo tem respeitado, tem o acrílico aqui respeitando o isolamento, tem o distanciamento, enfim. Então, vocês se organizaram e se prepararam. Vocês estão aptos a receber o público externo sem grandes receios. Pois bem, transporta isso para um hotel, transporta isso para um restaurante. E tem muitos que fizeram isso. E como é que a gente atesta isso? A gente oferece a possibilidade dele adquirir um selo, que é gratuito, adquirir, que eu for dizer, né? Baixar um aplicativo, ele assina um termo de conduta e tal, e ele pode exibir, é uma ferramenta de marketing. Aqui em Florianópolis, nós temos 220 estabelecimentos com selo. Então, é um número muito bom, muito bom. Nós temos quase 30 mil, nós estamos 29 mil, estamos quase batendo os 30, né, João?
porque é um número dinâmico, levanta aí para mim enquanto está nesse momento, mas está quase nos 30 mil. Dos 30 mil, a gente tem 220 aqui em Florianópolis, é um número bom. Pode ser melhor? Pode ser melhor, com certeza. Mas a gente tem trabalhado isso, é aquele trabalho de formiguinha, né? Então, esses eixos são da segurança turística, e esses eixos vão ser cuidados também pelo DTI. Então, senhores, eu acho que eu fiz uma explanação, um grande overview, né? Fiz uma interligação de alguns setores, alguns projetos, alguns segmentos, mas eu acho importante que os senhores entendam. Então, quando a gente, aí eu volto à história do dedinho mágico, né? Quando a gente apontou para Florianópolis, a gente perguntou, Floripa quer ser um DTI? E Floripa disse sim. Olha o tamanho dos desafios. Eu fiz um rol aqui superficial de muita coisa. Olha o tamanho do desafio. Isso vai passar por aqui? É óbvio que vai passar pela Câmara. Pode nascer aqui? Pode nascer aqui iniciativas. Vocês estão legítimos para isso. Vocês tomam conta dessa cidade. Então, vocês têm legitimidade para propor. Então, por isso, essa minha vinda aqui. É para mostrar aos senhores da importância, e eu agradeço a oportunidade que o João me traz aqui. Estão quase no 30 mil, 29.805. Estão quase nos 30. E é um processo não tem obrigatoriedade, não é o imposto, né? Então, assim, é uma conquista e cada dia a gente vem crescendo. Obrigado, João. Senhores, então, presidente, é isso, me ponho à disposição, espero não tê-los cansado, que eu falo um pouquinho, me empolgo, porque essa questão toda é empolgante, né, Vini? A gente conhece um pouquinho, eu sou neófito nessa história, ele tem a vida dele no turismo, né? A gente está chegando agora, mas vê que é um universo que pode ser trabalhado, destravado, mais bem aproveitado, melhor trabalhado. O Brasil tem um potencial gigantesco, é o segundo país no mundo em atrativos naturais e o 7º em atrativos históricos e culturais, de acordo com a Organização Mundial do Turismo. Então, a gente está no topo, no ranking das potencialidades. Como diz o ministro Gilson, desde os anos 60, ele diz que ele escuta que o Brasil é o país do futuro. Está na hora do futuro acontecer, né? Então, o governo federal, também usando uma expressão dele, está aqui para desatrapalhar. A gente quer desatrapalhar. Se a gente já fizer isso, porque o turismo quem toca o turismo não é o governo não tem agência de turismo, ainda bem, o governo não tem o hotel, o governo não tem que fazer isso, quem tem que fazer isso é a iniciativa privada, quem tem que fazer isso são os empreendedores, né? Então, a gente tem que criar as condições, dar as ferramentas, orientações para isso. Então, é esse amarrado todo, dentro desse universo todo, que o Vini, no final de dezembro ou no início de janeiro, vai receber um negócio chamado Plano de Transformação. E ele vai trazer aqui para vocês, com certeza, para apresentar o que o Ministério do Turismo deixou de dever de casa para vocês. E aí caberá, eu acho que vai estar em boas mãos, caberá a esta Câmara, caberá a Prefeitura, tocar e melhorar a vida do turista e trazer mais e mais recursos, mais e mais emprego para a gente de Santa Catarina. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores vereadores, muito obrigado pela atenção. Sigo à disposição. Obrigado, secretário William. E me sinto privilegiado de estar aqui ao meu lado, 2 professores. Foi uma aula de 1 hora, o secretário superintendente William, o de Luca, e também o professor secretário William. E uma das coisas que é importante para Florianópolis é que não foi uma competição, vereador Maico, foi um convite para reconhecer as condições que Florianópolis merece e oferece. Isso é muito importante. Quando nós temos mais de 5 mil municípios, e nós temos entre os 10, ou dos 5, inicial e depois, quando colocaram mais de 5, 10, prova da capacidade do turista e do turismo aqui de Florianópolis. E às vezes a gente comenta muito que o turismo não é para explorar o turista, é para expandir o turismo e convidar as pessoas. Porque, com certeza, senhor secretário, quando vê um turista que ele é mal atendido, como o senhor citou alguns exemplos, ele não retorna mais àquela cidade. Ele tem que ter vontade, tem que gostar. Eu, que moro no interior da ilha, e me considero um privilegiado. Praia de Moçambique, Praia de Caniveiras, Praia dos Ingleses, Praia da Barra da Lagoa. A gente desce o Morro da Lagoa, já começa iniciando vendo as praias. Indo pelo norte, os ingleses, o Vini sabe muito bem disso, o vereador Mike, a vereadora Mariane, já verifica a Praia dos Ingleses. Indo mais um pouco à frente,
Praia Brava, Canivieira, Jurerê, agora Canivieira, Praia de Canivieiras, praticamente com mais uma... Foi aterrado, foi puxado um pouco, foi alargado mais 70 metros. Em Balneário Camboriú, Vioso, inclusive, na Barra Sul, uma área já inaugurada. Então, tem muita... Nós temos 2 centros de eventos de excelência, Balneário Camboriú e Florianópolis. Então, tudo isso reúne e, além de tudo, eu acho que a gestão também é importante. Porque se muda de prefeito. Disse, olha, isso aí eu ainda não conheço bem, não vou aceitar. Não, de pronto, porque ele tem uma equipe de turismo que também está ligada a essa área. Então, isso é muito importante e, para nós, foi um prazer receber o senhor aqui, todas essas novidades, que para nós seria novidade, como implantar isso em Florianópolis. E o Vini tem um trabalho muito importante, Vini, toda a sua secretaria, de aplicar realmente isso, porque é bom para Florianópolis, é bom para o Brasil, e o turismo, nós passamos quase 2 anos, toda aquela dificuldade que o senhor conhece, todos conhecem, que não podemos ter o turista aqui, não podíamos ter visita praticamente, os aeroportos fechados, né? E teve essa pandemia realmente deixou muito a desejar, por falta talvez de planejamento, podia ter uma outra situação, que com mais cuidado, mas infelizmente não estava preparado para isso, uma coisa que chegou de repente, mas eu acho que a Comissão de Turismo, vereador Maico, eu acho que o requerimento de Vossa Excelência, eu quero lhe parabenizar também a vereadora Mariane, por trazer esse assunto aqui. Não pode deixar passar em branco uma oportunidade dessa de ouvir pessoas que conheçam o turismo e que pode ser aplicado em Florianópolis com sucesso. E veio na hora oportuna, nós estamos praticamente amanhã, já é o mês de outubro, e dezembro já começa o verão, até fevereiro, março, nós temos muito para apresentar aos nossos turistas. E segundo informações, vai ser o turismo, vai ser um verão muito procurado por Florianópolis. A pandemia, não vou dizer que está terminando, tem que ter os cuidados, mas realmente está diminuindo bastante, significativamente, os cuidados das pessoas. Como nós podemos observar, a nossa Câmara teve o cuidado de distanciamento, todas as mesas com álcool gel, com divisória, para evitar o contágio, isso é muito importante, foi uma preocupação nossa. Tiramos aquela porta que tinha ali, para dar mais espaço, dar mais visibilidade também, não ficar tão aglomerado. Então, na verdade, nós estamos realmente, fico satisfeito, vereador Maico, de nós estarmos sendo contemplados com esse turismo inteligente, porque não é de graça que constrói uma cidade para ser vista a nível nacional como a 5ª ou até a 10ª cidade mais importante para aplicar esse tipo de empreendimento. Considero a palavra de Vossa Excelência. Oi, obrigada, presidente Dalmo. Eu só gostaria de agradecer, elogiar a comissão por ter trazido esse tema e essa reunião. Eu não faço parte da Comissão de Turismo, mas fiz questão de estar aqui hoje. Agradecer ao secretário nacional, senhor William, que foi realmente uma aula. Eu que sou do Executivo como funcionária pública, né, concursada, a gente é muito de fazer, e eu ficava pensando, poxa, e aqui no Legislativo como que vai ser, né? Tem que esperar, tem que fiscalizar a coisa acontecer, mas também é bem dinâmico. E conhecendo o Vini como eu conheço, né, fazendo esse trabalho também com amor, por ser da área, e a gente vê toda a empolgação do senhor que está no Executivo Federal, né, fazendo isso a campo, né, indo nas cidades, vendo as coisas acontecerem, dizendo, eu quero isso para o Brasil. Olha, isso motiva muito a gente aqui a apoiar qualquer iniciativa que for, né? Quando eu estive lá no Executivo também, é bem como o senhor falou, tem que sentar, fazer projeto que o recurso tem. Então, eu tive a alegria de ter 2 projetos na época que também vieram recursos federais para que a gente pudesse aplicar na segurança pública. Nessa área da segurança, muito, muito importante tudo isso que o senhor colocou para a questão turística e fiquei muito feliz em ouvir toda essa preocupação também, porque ninguém quer ir para uma cidade que não tem segurança, que não possa andar, né, que tem que cuidar onde coloca o celular, com que bolsa, enfim, tem que ter o seu cuidado, tem. Né? A questão da deficiência, da pessoa com deficiência, aqui eu ativei a frente parlamentar em defesa da pessoa com deficiência, onde a gente se reúne e trata dessas questões.
fiz na época o curso de Libras para a Guarda Municipal, mas é algo que a gente não atende, por exemplo, a pessoa surda todo dia. Então, é como uma língua, né, estrangeira. Se eu não pratico, chega uma hora que eu esqueço. Então, a importância do serviço público ter intérpretes contratados, ou para as temporadas, ou para atender, para se eu na segurança pública precisar atender uma ocorrência, eu possa chamar aquele servidor que realmente vai saber fazer aquela comunicação. Porque, às vezes, a gente se coloca a aprender. Eu fiz o curso e hoje, se eu tiver que me comunicar como eu não pratico todo dia, eu tenho essa dificuldade, né? Então, a gente tem que ter essa praticidade também de, às vezes, é melhor treinar ou é melhor contratar alguém que seja daquela área nos serviços públicos para fazer esse atendimento. Teve cidades aqui que a gente visitou, que a prefeitura, uma vez por semana, tem ali um setor com intérpretes para atender as pessoas, e elas sabem que naquele dia elas vão ter aquele atendimento, elas vão ter o acesso ao serviço, vão ser ouvidas, né, vão ser atendidas. Então, eu estou encantada com tudo que eu ouvi aqui. Muito obrigada, Júlia, por ter feito essa agenda aqui, né, e a Câmara por ter aberto esse espaço, e me coloco à disposição. Hoje, inclusive, a gente vai estar em pauta aprovando um projeto, espero que aprovando, né, eu já coloco aqui como favorável, o projeto da instalação, da questão urbanística para a instalação de equipamentos 5G, para Florianópolis estar preparada para quando vier a tecnologia, a gente já tem os pontos já feitos por lei, autorizados, tudo certinho para isso chegar. Então, é algo que a gente, né, batalhou para que já viesse em pauta mesmo, para que a gente pudesse aprovar um projeto que já está tramitando desde a legislatura passada, mas que a gente batalhou também, junto com a vereadora Manu, para que viesse em pauta, para que a gente pudesse já aprovar isso, e Florianópolis já está à frente. Quando a coisa chegar, a gente está com tudo pronto, né, Vini? Então, é nesse sentido. Muito obrigada, parabéns a todos e a todas, e a gente se coloca à disposição. Obrigado, vereadora Mariane. Esse projeto, que é do ex-vereador Miltinho, eu, como líder do DEM, eu retirei de pauta na semana passada para aperfeiçoar um pouco mais. E hoje ele está na pauta para ser votado. Vereador Maia, questão de Vossa Excelência. Senhor presidente, mais uma vez agradecer a disponibilidade de Vossa Excelência, assim como a assessoria da Casa aqui, nominar aqui a Marinês, a Alda, toda a estruturação da TV Câmara também está à disposição aqui para nos ajudar, os demais assessores, né, oportunizando esse secretário, que é um momento ímpar para a gente. E eu queria destacar que a nossa assessoria me lembrava aqui sobre a questão da sazonalidade de Florianópolis como destino turístico, né? E eu queria dizer que Florianópolis, o lance do convite, né? Eu acho que Florianópolis ela tem a obrigação e deveria ser conduzida coercitivamente a participar do Destino Inteligente, porque, de fato, Florianópolis tem uma história muito bonita em relação a um ponto de conectividade do Atlântico com o Pacífico, né, do mundo. Florianópolis sempre foi um porto de parada, e aí a gente pode estabelecer aqui o capitão Savas Nicolau Savas, um grego que saiu da região de Castellerizós, na Grécia, lá da região, passou por várias ilhas, trouxe várias pessoas a caminho de Buenos Aires, quebrou seu navio aqui, se estabeleceu aqui posteriormente como cônsul Brasil-Argentina. Podemos voltar em 1748, no dia 6 de janeiro, quando os primeiros imigrantes açorianos chegaram a essa maravilhosa cidade, se estabeleceram aqui. Mas não são só os europeus como os açorianos, Vini, aqueles vindos também com Caboto antes de 1526. Florianópolis sempre foi a conexão e a questão energética dessa conectividade. Florianópolis é um exemplo para o turismo. E eu falo da sazonalidade porque eu posso trazer aqui a questão do caminho do Peaberu, que é a ligação dos povos americanos, né, entre a região dos Andes e o Maciambu, terra aqui próxima, e pouca gente conhece isso, essa questão que a gente precisa trabalhar. A questão dos domens ou do menhir, dos menirs, por exemplo, que nós temos no Morro das Pedras, aquela pedra colocada que é um menhir alinhado perfeitamente com a ilha do Campeche para o solstício de inverno. Pouca gente conhece. As pedras lá do Nome da Oração, na Barra da Lagoa, essa conectividade que Florianópolis tem e essa energia que só quem pisa aqui consegue sentir. E isso está muito relacionado a povos ancestrais, muito antes de europeus aqui, como as pedras sobrepostas que nós temos em Coqueiros, que são maravilhosas, né? A Festa das Bruxas, para ilustrar a questão, né, mais de como se traz a narrativa, o conto. Então, secretário, eu quero agradecer, e eu faço essa fala
justamente com a ideia de que a gente provoque Florianópolis mais para que a gente não seja um destino apenas da praia, mas tem muita coisa bacana nessa cidade. Então, eu quero agradecer profundamente aqui, em especial, a colega Júlia Zanata, tá, por provocar essa reunião. Tenho certeza que a conectividade dela com o presidente Jair Messias Bolsonaro permite, inclusive, que a gente aproxime. Tenho certeza que o presidente gosta muito dessa cidade, né? Ele foi muito bem recebido aqui e tenho certeza que Florianópolis tem muito a ganhar com o atual governo federal. Muito, não é pouco, não. E, Vini, estreitar essas questões que são preteridas muitas vezes, que fazem parte da nossa história. A história não começou só quando os açorianos chegaram aqui. A gente tem muitas coisas, como eu disse, Florianópolis é um ponto de conexão entre o Pacífico e o Atlântico, e sempre foi o caminho do prata, né? A conexão. E nós éramos o último porto aqui de abastecimento, então muitos povos passaram por aqui e nós somos o destino turístico preferido de muita gente, dos antepassados e daqueles que virão também no futuro. Então, muito obrigado pela aula que nós tivemos hoje e quero ter a oportunidade de contribuir muito nessa comissão com esses assuntos. Valeu. Obrigado, vereador Mike. Considero uma questão de ordem ao senhor William França. Muito obrigado, presidente, pela deferência, pela oportunidade. Só queria complementar, aproveitando a deixa do vereador Michael, Florianópolis hoje é consagrado como o que a gente classifica lá no Ministério como destino de sol e mar. Mas é sazonal, né? O verão acaba, e aí? Então, assim, eu lembro que eu estive aqui com o ministro Marcelo em 2019 e a gente veio para inaugurar uma última etapa do Centro de Convenções, porque havia uma preocupação de ter o turismo de negócios, de trazer turismo corporativo fora da sazonalidade, de criar eventos, feiras, mostras, enfim, isso é importante. Essa área do turismo corporativo, de promoção, a pandemia ainda não voltou, ele está começando agora. Na próxima semana também a gente vai ter o primeiro evento presencial do turismo, que vai ser a BAV, a maior feira de turismo, que vai ocorrer em Fortaleza. Vai ser a primeira presencial pós-pandemia. Então, ele ainda está engateando, o turismo corporativo não está, mas é uma saída. Mas é importante, sim, eu não sabia dessa questão toda, como eu disse, vereador, o Brasil é o 7º país no ranking mundial em atrativos históricos e naturais. Se vocês estão em tanto, tem muita gente que viaja para isso, tem muita gente que viaja para ver, vou resumir aqui, né? Viaja para ver pedra no Chile, vai para a Escócia para ver pedra. Por que não vir para ver as pedras daqui? Estou dando aqui um exemplo muito raso e sem gerar... Não quero criar confusão com ninguém, mas assim, é só para isso. Então, assim, tem que ser criado, a gente chama na indústria de turismo, produtos, né? Tem que criar o produto, tem que criar uma rota. Isso não pode ser só uma vontade sua, tem que estar estruturado, tem que ter uma agência que venda esse pacote, tem que ter um guia de turismo habilitado para trabalhar e recepcionar o turista lá. Enfim, tudo é um trabalho que o Vini, eu não preciso ensinar. Pelo contrário, eu tenho que aprender, ele é o professor, porque o professor aqui é ele. Mas, assim, é essa estruturação, mas se enxergar essa oportunidade, para que Floripa não fique retida e presa ao estigma de sol e mar. Permita, eu ouvi de ingleses e escoceses que a gente tem muito mais elementos da questão de arqueastronomia, enfim, do que o próprio Stonehenge. Nós temos muito mais elementos e pouca gente conhece isso, né? E isso pode trazer, então... Obrigado, vereador Maico. Antes de encerrar, eu quero agradecer mais uma vez a presença do senhor William França, que é o secretário nacional de turismo, a senhora Júlia Zanata, coordenadora da região sul da Embratur, aos colegas Vinícius De Luca, superintendente do turismo, a vereadora Mariane, ao vereador Maico Costa, ao nosso cerimonial, à TV Câmara, a todos os nossos convidados. E antes de encerrar também ainda, quero fazer passar ao senhor, o secretário, uma lembrança da Câmara Municipal de Florianópolis e convido o vereador Maico como propositor que faça a entrega de uma lembrança, um símbolo da Câmara de da Ponte Hercílio Luz, a entregar a Vossa Excelência. Se eu puder ir até...
Concluindo os nossos trabalhos, eu também vou fazer referência também à nossa parte região leste e sul, das grandes praias que nós temos, como Campeche, Armação, Pântano Sul, Lagoa da Conceição, Ribeirão da Ilha, Açores, tantas as praias, tantas belezas naturais, lembrado aqui pela Júlia. Que ela mora no sul da ilha, evidentemente, como eu moro no norte da ilha, eu me ativo mais no norte da ilha, mas claro, com certeza, deixa eu sul com o Maico, exatamente. Então, pessoal, muito obrigado por participar da reunião e declaro encerrada a nossa reunião, que foi muito produtiva. Um bom dia a todos.